Graça e paz, igreja. Igreja que está aqui, graça e paz. Graça e paz para você que está aí assistindo, você que vai assistir pelo YouTube depois. Que o Eterno venha lhe abençoar. Sou o pastor Francisco, seja bem-vindo. Que Deus nos abençoe nessa noite com essa porção. E hoje a porção é lá no livro de Levítico, capítulo 16 em diante. Lá no capítulo 19, capítulo 19, a porção vai falar Kedushim. O nome da porção é Kedushim, povo santo. Então quero ler lá no livro de Amós, a Haftará, lá no livro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Que diz assim: quando esse dia chegar, reerguerei a Sucá arruinada, ou tabernáculo caído de Davi. Fecharei seus furos e tirarei da ruína e a reconstruirei, como era, para que Israel possua o que restou de Edom e de todas as nações que portam meu nome, e de todas as nações que professam meu nome, que clamam o nome do Senhor, diz Adonai, o realizador dessas coisas. Virão dias, diz Adonai, em que o lavrador alcançará o colhedor, e o que pisa as uvas alcançará o semeador. Vinho doce gotejará das montanhas e fluirá de todas as colinas. Restaurarei a sorte de Israel, meu povo. Eles reconstruirão as cidades arruinadas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Cultivarão jardins e comerão seu fruto. Eu os plantarei em seu solo, para que não sejam mais desarraigados da terra que lhes dei, diz o Senhor, o Deus de vocês. Aqui o versículo 12 diz: para que Israel possua o que restou de Edom, e de todas as nações que porta meu nome, diz Adonai. Aqui também no versículo 11, quando diz que nos últimos dias, aquele grande dia chegar, será restaurado o tabernáculo de Davi. Aqui está falando do Senhor Jesus, que viria e restauraria o tabernáculo, que restauraria e levantaria um povo santo, um povo kadosh, um povo santo para ele. E eu e você somos esse povo santo do Senhor Jesus. Eu e você somos esse tabernáculo que está sendo restaurado, que está sendo levantado. Então a porção de hoje vai falar de santidade. E lá em Levíticos, capítulo 19, deixa eu ver aqui, capítulo 19, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: fale a toda a comunidade de Israel e diga-lhes: sejam santos, pois eu sou santo, pois eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santo. A palavra de hoje é: Deus está chamando um povo para ser santo. E o que é ser santo para mim e para você? O que é ser santo para você, Nicolas, que está aí rindo? O que é ser santo? Vou deixar essa pergunta. O que é ser santo para mim? E a própria palavra vai nos explicar o que é ser santo. Aqui no versículo do capítulo 16, no primeiro versículo do capítulo 16, fala assim:
Adonai falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Adonai disse a Moisés: fale a seu irmão Arão, que não venha a qualquer momento ao lugar santo, ao lugar sagrado, além da cortina, diante da cobertura da arca, que jaz acima dela, para que não morra. Então, nosso Deus é um Deus santo, e os filhos de Arão, eles se apresentaram no lugar santo de uma forma incorreta, apresentaram algo de uma forma incorreta diante do Senhor, estavam se comportando de uma forma incorreta diante do Senhor, e nada pode se colocar próximo do Senhor sem ser santo. Ele diz lá em Amós que ele quer levantar um povo santo, um povo separado para ele. E o povo separado é apenas aquele que aceita Jesus Cristo e continua vivendo da mesma forma? Não. O povo separado, ele tem que não ser separado apenas de algo ou para algo. Ele tem que se separado por meio de algo. Eu quero ler lá em Tiago, que Tiago vai falar para mim e para você. Lá no Novo Mandamento, digamos assim, na carta de Tiago, ele vai nos explicar um pouco sobre santidade. Aleluia. Aleluia. Tiago 2, versículo 1, diz assim: meus irmãos, pratiquem a fé de nosso Senhor Jesus, o glorioso Messias, sem demonstrar favoritismo. Suponha que um homem entre em sua igreja, sinagoga, com anéis de ouro e roupas caras, e também entre um pobre esfarrapado. Se vocês demonstrarem mais respeito pelo homem vestido com roupas caras e disserem: sente-se aqui neste lugar santo, neste bom lugar, neste lugar de honra, enquanto dizem ao pobre: você fique em pé ali atrás, ou sente-se no chão, junto aos meus pés, não estarão criando distinções entre vocês mesmos, emitindo juízo com motivações malignas? Ouçam, meus queridos irmãos, Deus não escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé e receberem o reino que Ele prometeu ao que amam, mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, arrastando-os aos tribunais? Não são eles que insultam o bom nome daquele a quem vocês pertencem? Se vocês de fato mantiverem o objetivo da Torá, do reino, em conformidade com a passagem que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. O que esses versículos querem nos dizer? Colocar em prática a santidade. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele estava dizendo: coloque em prática uma vida santa. Uma vida santa não é falar em línguas, não é ter dons de revelação. Isso é ter um nível de espiritualidade. Viver em santidade é fazer as coisas da forma correta, como Deus ordena ser feita. Quero ler também uma passagem lá em Gálatas, no livro de Gálatas, que ele também fala sobre santidade. Qual a santidade que Deus espera de mim e de você? Não é a santidade de pular
rolar no chão, interpretar, ter dons de língua, interpretação de dons de língua, isso não representa santidade. A santidade é representada com atitudes, com obras. O próprio livro de Tiago também diz: mostra a sua fé, que eu demonstro a minha fé através das minhas obras. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres, apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem à sua velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque a Torá toda é resumida em uma frase: ame o seu próximo como a você mesmo, ou como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e arrancam pedaços uns dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. Minha mensagem é vivam. Minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá legalista. Eu quero falar aqui os frutos de uma pessoa santa, de uma pessoa que está vivendo em santidade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. E quem é uma pessoa que não quer saber de viver em santidade, que não quer se separar para Deus, como que ela vive? Vamos ler lá no versículo 19. Versículo 20. Versículo 20 de Gálatas 5 diz: adoração de ídolos, uso de drogas alucinogênias para entrar em sintonia com o oculto, rincha, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Essas duas leituras que eu acabei de fazer quer dizer pessoas santas que terão parte ao reino de Deus, e pessoas que não são santas, que não querem saber das coisas de Deus, que não terão parte com o reino de Deus. Quem terá parte com o reino de Deus? Aqueles que procuram viver em santidade. E viver em santidade, mais uma vez, é ser aquela pessoa que tem uma aurelinha na cabeça, todo mundo olha para ela e acha que é santa? Não. Pessoa santa é aquele que vive com procedimento santo, com procedimento correto. E por que eu estou lendo essas passagens aqui no Novo Testamento, digamos assim? Para dar respaldo ao que eu vou ler agora, de onde o escritor de Gálatas tiraram essa referência, de como viver uma vida santa.
Qual era a referência de santidade do apóstolo Tiago? Qual era a referência de santidade de Pedro? Qual era a referência de santidade lá no livro de Gálatas? E aqui no livro de Atos 15, versículo 20, Atos 15, versículo 20, há 4 níveis, 4 mandamentos, digamos assim, resumido, que os apóstolos determinam que os gentios deveriam seguir. E Tiago é quem faz esse decreto. Tiago é quem dá essa sugestão de como que aqueles que não eram judeus tinham que viver em santidade diante do Senhor. Em Atos 15, versículo 20, ele começa dizendo assim, eu quero ler a partir do versículo 15, que fala assim, Atos, capítulo 15, versículo 15. E as palavras dos profetas estão em completa harmonia com isso, porque está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade possa buscar o Senhor. Isso é, todos os goios, todos os gentios que foram chamados por meu nome, pelo nome do Senhor Jesus, diz Adonai, que faz todas essas coisas. Tudo isso é conhecido desde os tempos antigos. Portanto, minha opinião é a de que não devemos pôr obstáculos no caminho das nações, no caminho dos goínos, no caminho dos gentios, que estão se voltando para Deus. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação e do que foi estrangulado e do sangue. Aqui tem 4 níveis de mandamento que os apóstolos mandam os discípulos observarem, digamos assim, praticarem. Que eles não devem praticar isso aqui de forma nenhuma, não devem cometer esse erro de forma nenhuma. Eles devem observar esses mandamentos. E esses mandamentos que o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, estava tudo reunido, que eles determinaram para as nações, que eles determinaram para aqueles que não eram gentios, judeus. Quais são esses? Onde eles tiraram essa referência? No livro de Levítico, na porção dessa semana, capítulo 17 em diante, aqui desde o versículo 1, aqui quando nós lemos no versículo 2, 1 e 2 do capítulo 16, por que os filhos de Arão morreram na presença de Adonai? Por que eles foram mortos pelo fogo que saiu da presença do Senhor? Porque eles se apresentaram de uma forma sem santidade. Porque eles não demonstraram santidade diante do Senhor. Os pagãos, eles sacrificavam animais onde eles estavam, em qualquer lugar que eles estivessem, eles sacrificavam animais, derramavam sangue a seus ídolos. E Deus falou para o povo de Israel que não era dessa forma que tinha que fazer, para sacrificar, para eliminar esse meio, para eliminar esse perigo de não sair sacrificando a ídolos. Toda vez que um judeu fosse sacrificar um animal, fosse abater um animal, teria que levar para o sacerdote abater, para não correr o perigo daquele animal ser consagrado a ídolos, para não fazer da mesma forma que as demais nações faziam, para não estarem se alimentando com alimentos consagrados. Hoje, quando eu e você participamos, comemos alimento, digamos assim, por exemplo, do Cosme Damião, você está comendo alimentos consagrados a ídolos. E antigamente era uma prática comum as pessoas consagrar tudo que ela fazia para um ídolo.
para o santo dela, para o protetor dela. Nós temos que consagrar nossa vida e tudo que viemos fazer ao Deus único. Então, as porções que Paulo, que Tiago, Pedro e João determinam, as leis que ele determina que o povo teria que observar, está dentro dessa porção. Aqui no capítulo 17, versículo 1, fala assim: Adonai disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, a todo o povo de Israel, diga que Adonai assim ordena, quando alguém da comunidade de Israel matar um boi, um cordeiro ou uma cabra, dentro ou fora do acampamento, sem levá-lo à entrada da tenda do encontro, para apresentá-lo como oferta a Adonai, diante do tabernáculo, será culpado do sangue. Já no capítulo 18, ele vai falar aqui no versículo 1, versículo 3 melhor. Não participe das atividades encontradas na terra do Egito, onde vocês viviam. Não participe das atividades encontradas na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. O versículo 6. Nenhum de vocês se aproxime de um parente próximo. Aqui já está, do capítulo 17, falou das práticas de consagrar alimentos a ídolo. O capítulo 18 vai falar das práticas sexuais ilícitas. Casamento entre irmãos, casamento de mãe com filho, tio com sobrinho, nora com sogro, vários tipos de casamento, vários tipos de relacionamento proibido. Porque era comum aquelas nações ter esses relacionamentos proibidos, esses relacionamentos ilícitos, que trazia pecado para a terra. Por isso que Deus expulsou os cananeus da terra, porque eles estavam vivendo em práticas pecaminosas, essas práticas pecaminosas. E como eu e você ser santo? Não cometendo esse erro, desses mandamentos aqui, que está no livro do capítulo 18 do Levítico. O capítulo 19 também, com a mesma referência que Tiago escreveu lá em Atos 15, versículo 20, fala assim, capítulo 19, versículo 3: cada um de vocês reverencie ou respeite seu pai e sua mãe, e vocês guardarão o meu sábado. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Versículo 4: não se voltem a ídolos e não moldem deuses de metal para si. Versículo 9: quando ceifares os grãos maduros produzidos em sua terra, não ceifem por completo. Deixe um pouco, deixe o canto, que é para os pobres. Hoje, quando nós não plantamos, não temos como deixar os cantos, porque não tem uma plantação. Mas sempre ajudar ao que está passando necessidade. Sempre ajudar na parte social. Versículo 11: não roubem nem enganem, ou minta um aos outros. Não jurem em falso por meu nome. Todos esses mandamentos aqui, eles fazem parte daqueles 4 mandamentos que os apóstolos determinou para as nações cumprirem. Eles estão dentro daqueles 4. Não adorar outros ídolos, viver uma vida em santidade, é obedecer aos mandamentos do Senhor. E essa porção é a porção que nos ensina como devemos viver em santidade. Se eu e você queremos viver mais próximos do Senhor, porque o Senhor é santo, e Ele diz: seja santo porque eu sou santo. Capítulo 19 de Levítico, versículo 2, Deus diz assim: fale a toda a comunidade de Israel e diga-lhes: sejam santos, pois eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santo. Ele nos manda ser santo e nos instrui como ser, nos ensina como ser. Aqui ele deixa os mandamentos que nos ensina a nos comportar em santidade e com santidade. As nossas vestes têm que demonstrar santidade. Essa porção ensina.
Essa porção ensina que não devemos comer qualquer alimento, nem carne sufocada, nem comer carne que contenha sangue, porque no sangue está a vida. Então essa porção dessa semana, desde o capítulo 17 de Levítico até o capítulo 20, todo o capítulo 20, ele vai falar como vivermos em santidade, como eu e você devemos nos separar para Deus. Não é apenas eu agora sou santo porque eu sou separado para Deus, mas eu estou vivendo como? Estou vivendo separado mesmo? A minha vida está sendo conforme os mandamentos do Senhor de santidade? É isso que Deus quer que eu e você seja, santo, separado para Ele, mas termos modo de viver de santidade, práticas de vida de santidade. Aleluia. Aleluias, aleluias. Não podemos nos apresentar de qualquer forma. Não temos como apresentarmos diante do Senhor de qualquer jeito. Temos que nos apresentar em santidade. E para nos apresentar em santidade, temos que obedecer os mandamentos que refletem santidade, a santidade de Deus em nós. Eu quero ler também lá em Hebreus 11. Essa porção dessa semana também fala dos 2 bodes da expiação. O bode que era sacrificado ao Senhor, a Adonai, e o bode que era enviado a Azazel, ao deserto. E o primeiro bode que era ao Senhor era sacrificado, derramado sangue, e aspergido sangue diante do Senhor. E aqui em Hebreus, ele vai nos falar algo em relação a isso. E tudo está incluído nessa porção para apresentar o que a santidade traz. Capítulo 10, versículo 17 em diante. A seguir acrescenta: dos pecados e das iniquidades deles não me lembrarei mais. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Portanto, irmãos, temos confiança, fé, para usar o caminho aberto por Jesus Cristo, por Yeshua, até o lugar especialmente sagrado. Ele o inaugurou para nós, o novo e vivo caminho, através do sacrifício mediante sua carne. Temos também um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Dessa forma, aproximemo-nos do lugar santo, com o coração sincero, na presença, na certeza plena que procede da confiança, com o coração limpo pela aspersão, para nos purificar da consciência culpada. O Senhor Jesus derramou o sangue dele para nos levar até o santo dos santos. Mas nós precisamos ter o nosso proceder diário em santidade, para podermos nos apresentar diante do Senhor e não ter nenhuma acusação de Satanás contra as nossas vidas. Que o Eterno venha te abençoar, que você venha entender que você foi separado, e hoje eu e você fazemos parte do tabernáculo de Davi, que está sendo restaurado, está sendo levantado através de Jesus Cristo. Que o Eterno venha te abençoar. Pai santo e maravilhoso, que a tua bênção venha repousar sobre a vida de cada discípulo da Casa Apostólica Raiz da Fé. Cada um que está conectado, cada um que vai assistir, venha ser abençoado pelo Senhor. Abençoa cada casa, cada família, abençoa a nação brasileira. Deus, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor venham se derramar até nós, desde Sião. Abençoa Israel, abençoa Jerusalém, Pai. Senhor,
Que o Senhor venha nos dar uma semana repleta da tua provisão, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aí conectado. Um abraço a cada discípulo da Casa Apostólica Raiz da Fé. E que o Eterno venha nos abençoar. E no próximo domingo estaremos aqui juntos de novamente. Deus te abençoe.